meus amores! Sejam bem-vindos em mais um episódio do Papo 40 Mais com a doutora Aline Gutierrez. E hoje, num formato totalmente diferente, você vai estar no meu consultório, de frente comigo, esclarecendo as suas principais dúvidas e dores. Então você, mulher 40 mais, não perca este episódio porque ele está fantástico. Me acompanhe aqui. E vamos para o nosso primeiro caso. Me acompanhe aqui. Climatério e menopausa. Doutora, meu corpo está mudando, mas eu ainda menstruo. Eu tô entrando na menopausa e ninguém me avisou? Sim, meu bem, você está entrando na menopausa. Você está no início da perimenopausa. Essa fase, essa transição menopausal, ela inicia por volta dos 38, 39 e você vai continuar menstruando ainda por um bom período de tempo. Porém, o seu corpo já está te dando os primeiros sintomas. Então, pode ser que você acorde lá pelas 3 da manhã com um pouquinho de calor, ou então você acorde com sede e não consegue depois dormir. Pode ser que um belo dia você está lá tomando banho e cai um pouco mais de cabelo. Normal também. Pode ser que você na praia sinta a pele um pouquinho mais seca, principalmente a canela. Então, esses primeiros sintomas, a gente tem que começar a observar por quê. Pode ser que os seus exames laboratoriais estejam ok. Pode ser que você menstruando esteja ok. Porém, o seu corpo está falando contigo. Ele está te dando sintomas. Quando eu entrei no climatério, qual foi a minha primeira descoberta? O sono. Eu acordava às 3 da manhã, levantava, tomava água, voltava. Lá pelas 4 eu levantava de novo. 6 horas da manhã eu já estava de pé. Então, esse sono picado, essa fadiga que você acorda, estou acordando, porém eu estou com sono, é normal, é o sintoma clássico da perimenopausa. Bem-vinda ao universo da mulher 40 mais. Exames normais, mas sintomas reais. Meus exames dizem que está tudo ok, mas eu não me reconheço mais. Eu tô ficando louca ou tem alguma coisa acontecendo comigo? Sim, está acontecendo todo um desequilíbrio na nossa orquestra hormonal. Como eu já falei anteriormente, lá pelos 38 anos a gente começa a sentir os primeiros sintomas. E mesmo a gente fazendo as dosagens laboratoriais, esses hormônios vão estar ok. Porém, você vai começar a sentir os reflexos no seu corpo. Então, é muito importante que a gente faça os exames, porém, a gente bata cheque os sintomas, para que a gente sente no consultório e comece a traçar um plano de tratamento. Nesse início, a gente já pode começar a suplementar e a entrar com os primeiros procedimentos, caso você esteja sentindo que está com um pouquinho mais de retenção hídrica. Podemos entrar com uma drenagem, podemos entrar com um fitoterápico que vai te ajudar na eliminação ali da urina, da diurese. Então, é muito importante bater os sintomas e os exames laboratoriais. E a medicina regenerativa hoje, ela vem muito forte, trazendo principalmente a questão dos sintomas. A gente precisa observar o que está acontecendo com a gente. Não é normal você sentir dor na relação. Não é normal você sentir fadiga durante o dia. Não é normal ter queda acentuada de cabelo. Então, essa névoa mental, nossa, esqueci onde estava a chave do carro. Então, para tudo isso, a gente tem que se observar. Por quê? Porque a gente não pode deixar o tempo passar. Acima dos 38, 39 anos, tem que entrar na nossa cabeça que a gente precisa de suplementação, alimentação adequada e atividade física. Então, sim, bem-vinda à perimenopausa.
Vamos para a nossa próxima perguntinha. Desequilíbrio hormonal. Eu estou irritada, cansada, sem energia para nada. Isso sou eu ou são os meus hormônios me sabotando? São os seus hormônios. Provavelmente é a sua progesterona que está te sabotando. Nós temos um equilíbrio hormonal no nosso ciclo menstrual. Então você, mulher, que está se sentindo fadigada, irritada, com baixa de libido, acordando à noite, aquela sensação de uma TPM constante, tá? Isso é um sinal clássico da baixa do nosso hormônio progesterona. E ele é um dos principais na nossa orquestra. Então, a gente precisa sempre dosar testosterona, estradiol e testosterona. Sim, testosterona é o hormônio masculino que ele faz parte da nossa orquestra. E ele também vai ter oscilações no climatério e na menopausa. Então, a progesterona baixa, ela vai te dar principalmente a irritabilidade, a sensação de TPM constante, a fadiga e a baixa de libido. Então, temos que dosar a progesterona e ficar ligadinho também nos sintomas. Próxima pergunta, então. Sinais silenciosos do climatério. Eu sinto que meu corpo não responde mais como antes. Como eu sei se isso já é o começo do climatério? Essa pergunta é muito corriqueira. Eu tenho algumas pacientes que relatam, e eu também, acontece muito comigo, né? Principalmente em palestras, em aulas, às vezes me dá aquele lapso de memória, tipo, ai, cadê aquela palavra? Parece que fugiu a palavra, né, da nossa memória. Ou então a gente entra na cozinha, vim procurar a chave do carro, não sabe onde largou a chave do carro. Esses dias uma paciente deixou o óculos. E aí a gente guardou o óculos dela, lá pela Santa ela manda uma mensagem, não tinha dado tempo ainda, né, para Gabriela chamar ela. Por um acaso eu não deixei o óculos, tipo, nem ela sabia que tinha deixado o óculos lá na clínica. Então isso é muito comum das mulheres menopausadas e a gente tem que entender que vai fazer parte da nossa rotina por um bom período de tempo. Pensa, né, a gente entrando ali no climatério, na menopausa por volta dos 40, sendo que a longevidade está indo lá em volta de 78, 80 e poucos anos, então a gente vai passar mais a metade da nossa vida convivendo com a menopausa e a pós-menopausa. É normal? É normal. Podemos melhorar? Podemos melhorar. Então, podemos fazer suplementações para que a gente consiga melhorar esta memória, acalmar o nosso sistema nervoso, porque a mulher fica mais ansiosa. Não adianta, um dos primeiros sintomas é a irritabilidade, a ansiedade, e tudo isso é pela baixa ali do hormônio progesterona, né? Esses lapsos de memória. Então é muito interessante a gente observar esses sintomas, trazer para a nossa realidade, adequar isso à nossa nova rotina e fazer suplementação. Próxima perguntinha. Pele na menopausa. Minha pele mudou muito rápido e eu não sei mais o que fazer. Isso tem a ver com a menopausa? Sim. Eu trabalho especificamente com mulheres acima de 40 anos e isso é a principal queixa. Meu rosto está derretendo. O que eu faço? Tem uma paciente agora, Simone, ela é minha paciente muito antiga e nós estamos traçando um projeto para ela até o casamento da filha dela. Então, é muito interessante fazer esse planejamento, porque toda mulher que está na menopausa, principalmente aquelas mulheres que não estão fazendo reposição hormonal e não estão suplementando, né? O meu alerta, eu digo que é para esta mulher. Essa mulher, ela tem um período, uma janela ali na menopausa que é imprescindível, porque a gente precisa cuidar da pele, a gente precisa suplementar, porque depois eu digo que é ladeira abaixo, né? Depois não tem mais o que a gente trazer de volta. Então, está sentindo os primeiros sintomas, começa a traçar um plano de atendimento, porque a pele vai sentir. A pele vai ficar
mais ressecada, sem viço, sem brilho, a pele começa a derreter, os músculos começam a ficar mais flácidos, né? Então, é o primeiro sintoma que a gente vê, é a baixa do estradiol. Então, o hormônio estradiol é quem faz a lubrificação dessa pele, bem como a lubrificação da vagina. A vagina, ela precisa ter o pH levemente ácido, e quem dá essa acidez é o estradiol pela formação de ácido lático, assim como a pele do nosso corpo. Então, aquela pele sem viço, descamativa, com aspecto opaco e com manchas, precisamos ligar o alerta, fazer uma suplementação com hormônios bioidênticos. Caso você não possa, podemos fazer uma suplementação com vitamina B12, vitamina D, biotina para o cabelo mais fragilizado. Então, temos aí um arsenal de vitaminas que vão te dar suporte para passar por essa fase aí de transição menopausal. Falta de libido e lubrificação. Eu perdi a vontade e isso está afetando o meu relacionamento. Tem como voltar a ser como antes ou eu tenho que aceitar? Este é um caso, a questão do libido e lubrificação é o que mais bate lá no meu consultório. Porque a grande maioria das mulheres acabam se separando justamente nessa faixa etária, nessa transição. E eu vou te contar que eu também me separei nesta fase. Eu tenho 48 anos, me separei há 5 anos e eu não estava me entendendo o que estava acontecendo comigo. Afetou sim meu relacionamento e afeta o relacionamento da grande maioria das mulheres nessa faixa etária. Por quê? Porque a gente não se entende. Porém, nós temos tratamento. E eu tenho uma grande massa de mulheres que muitas vezes vão na clínica fazer um botox e que acabam puxando o assunto comigo e diz, ai, tem alguma coisa para libido? Ai, porque eu não tô mais com vontade. Ai, porque eu tô tendo dor na relação. Ai, porque eu tenho fissura. Porque eu tenho cândida de repetição. Tudo isso afeta a nossa autoestima, a nossa qualidade de vida. E a Organização Mundial da Saúde já preconiza que a saúde sexual, ela é primordial. Então, a gente tem que parar e se olhar. E eu sempre digo para as minhas pacientes, por que as nossas filhas, por que os nossos filhos estão ali na casa dos 19, 20 anos? Como é que eles estão bombando, né? Conseguem fazer várias coisas juntos e a gente não? Justamente pelo hormônio testosterona. A testosterona, quando a gente passa por essa fase de perimenopausa e menopausa, ele vai baixar, assim como os outros hormônios, e ele vai te afetar no teu libido, na tua vontade de ter relação sexual. E um relacionamento saudável faz parte o sexo. A relação sexual, ela é feita para poder constituir família também, além de ser prazeroso. Então, a gente tem que se olhar e entender por que antes tinha lá relação sexual 2, 3 vezes na semana e por que estou tendo relação uma vez ao mês. Uma vez uma paciente me procurou e é um caso muito delicado, porque ela pegou e me disse assim, eu tenho relação para cumprir tabela. E eu disse, como é que é? Foi logo que eu comecei a trabalhar na estética íntima e foi uma das pessoas que também me motivou para fazer a minha pós em sexualidade. Sentei e conversei com ela, fui examiná-la e ela tinha muitos pelos, muito, a vulva toda peluda. Eu disse para ela, olha, não tem como eu te avaliar, tu vai ter que fazer a retirada dos pelos para que eu possa realmente investigar e ver como é que eu posso te ajudar. Essa mulher disse que não ia tirar os pelos, porque ela não tinha o porquê tirar, porque ela só tinha relação para cumprir tabela, que ela não sentia desejo. Conversei com ela, ela voltou uma semana depois, depilada, para que eu possa avaliar. E mudou a relação dela. A gente começou a fazer radiofrequência. A radiofrequência, ela estimula tanto a flacidez da vulva dos grandes lábios, como também pelo raio, ele aumenta a lubrificação.
Então, a gente consegue dar um suporte para você, mulher que está passando por isso, aumentando a lubrificação, porque a gente vai o quê? Estimular colágeno da vagina, do introito vaginal. Essa mulher começou a se olhar, começou a ter mais relações e foi um grande boom, porque a gente conseguiu atravessar esse período de menopausa dela, onde ela não estava mais se gostando, de uma forma mais natural e mais sadia, porque todas nós vamos envelhecer. E a gente precisa levar esse envelhecimento a longo prazo. Então, hoje na clínica, nós trabalhamos com suplementação, também reposição hormonal para quem precisa, como eu já falei nas perguntas anteriores. E nós temos o laser íntimo. O laser íntimo é um aparelho onde vai dentro da vagina. Como a vagina não tem receptores para dor, é praticamente indolor, mas ele vai estimular a formação do teu colágeno e com isso você vai ficar com o introito mais apertado. Tratando fissuras, tratando flatos vaginais. Aquela mulher que, eu sempre digo, né, que o macho é fêmea, como se fosse 10 amperes, tem que entrar 10 amperes, 20 amperes, não consegue entrar numa de 10. Então, a gente precisa ter a harmonia do casal e deixar essa mulher mais apertada, até mesmo para que ela sinta mais prazer em função do contato com o clitóris e com ponto G. Então, temos sim como melhorar a tua libido e temos sim como te ajudar na lubrificação. Tudo tem solução hoje, né? Eu digo, as mulheres hoje têm um arsenal de produtos, de procedimentos, de suplementação que vai ajudar aí na autoestima e na qualidade de vida sexual, onde você vai poder se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Suplementação 40+. Depois dos 40, eu sinto que meu corpo está fraco. Eu preciso começar a suplementar ou já é tarde para correr atrás? Você está na faixa etária perfeita. Precisamos sim suplementar. Vitamina D3, cabelo, pele, unha, sistema imunológico. Vitamina B12, para aquela mulher que acorda cansada, fadigada. Biotina para o cabelo. PPQ, ninguém lembra do PPQ. O PPQ é uma suplementação primordial, principalmente para cabelo branco. Então, hoje a gente tem um arsenal de suplementos, vitamina, o complexo B, justamente para poder organizar esses hormônios. E também um fato muito importante na suplementação, a gente precisa avaliar a tireoide. Então, lá naqueles exames laboratoriais, precisamos entender como está o teu TSH, o teu T3 e o teu T4. Porque o hipotireoidismo, ele acaba dando sinais muito parecidos com a menopausa. Então, precisamos dosar esses hormônios, suplementar. E quando eu falo de suplementação, principalmente do selênio, que é um mineral fundamental para a tireoide, a gente precisa também entender da alimentação rica em proteína para esta mulher. Então, sim, suplemente que vai dar tudo certo. Próxima pergunta. Escurecimento íntimo. Essa mudança na cor do meu corpo está mexendo com a minha autoestima. Isso é normal ou tem algo errado comigo? É muito normal, principalmente se você tiver uma pele um pouquinho mais escura, assim como a minha. As mulheres mais clarinhas, elas pouco escurecem a região íntima. Porém, as mulheres morenas, elas tendem a ter um escurecimento um pouco mais acentuado. O que isso ocasiona, né? Esse escurecimento, ele vem pela gestação, pelo atrito, pela calcinha fio dental, que é linda, mas atrita. Também a questão da cândida. Então, a cândida recidiva tende também a escurecer a região íntima. E eu tenho um fato muito curioso de uma paciente que me procurou, onde ela não tinha relação sexual, sem calcinha, por causa que ela tinha vergonha da vulva dela ser mais escura. Me chamou a atenção porque ela é uma menina muito nova, ali em torno de uns 20 anos, e ela me procurou e ela me disse que não tirava a calcinha dela. Então, essa é a preocupação dela, porque ela era uma menina mais gordinha, né? Então, tinha um atrito da coxa que escurecia também a vulva. Então,
É normal, flutuação hormonal, escurece, escurece. Foliculite, que é o pelo encravado. O pelo encravado, ele acaba tendo uma hiperpigmentação pós-inflamatória que é mais difícil de remover esse pigmento. Então, o que eu recomendo? Lasers íntimos. Não usar bucha, pelo amor de Deus. Não pode ter um atrito de bucha. Então, eu vejo ali algumas mulheres que me relatam, eu passo bucha na vulva para não ter pelo encravado. Não, vai tirar o pelo. Tira o pelo com laser e não usa bucha, porque o atrito, né, vai provocar esse escurecimento. E hoje, de tratamento, peelings químicos, tá? Vamos lá, vamos fazer o peeling. Como é que fica a região da vulva com peeling? Durante aquele período, tu vai sentir um pouquinho mais de ardência e a vulva fica um pouquinho mais sensível. 2, 3 dias, só que você não pode ter relação sexual e depois vida normal. Vamos fazer esse peeling a cada 15 dias, mais ou menos, e em casa um cremezinho clareador, cuidando sempre que o atrito das fezes, aquela mulher que acaba defecando durante o dia e não se higienizando, ela pode sim escurecer a região. Hemorroidas pelo atrito também escurece a região. Fissuras escurece a região. Então, importante, cuidar sempre a região da nossa vulva. Não precisa lavar ela muitas vezes. Não use lenço umedecido com álcool, com propileno glicol. Então, todos esses cuidados, a hora que você sentar para conversar comigo numa consulta, eu vou te explicar detalhadamente e sim, nós vamos clarear aí a tua vulva e te dar um pouco mais de conforto na hora de colocar um biquíni. Próximo caso, flacidez íntima. Eu sinto que meu corpo mudou até na intimidade. Tem como recuperar isso ou uma mudança definitiva? Tem como recuperar, meu bem. Eu passo por isso assim como você, porque eu já estou ali entrando na menopausa, já estou ali há 10 meses sem menstruar e sim, a vulva vai modificar, né? Os grandes lábios, eles vão ficar mais flácidos e como eu falei anteriormente, a vagina também vai ficar mais flácida, mais alargada. Como é que a gente vai trabalhar em consultório? A gente vai fazer uma consulta, vai traçar o teu plano e hoje nós temos bioestimuladores para a região do grande lábio. Nós temos preenchimento da vulva. Então, até trouxe a Gina aqui, a minha parceira de consultório e as minhas alunas vão lembrar dela também dos congressos e das aulas. Então, com a Gina aqui demonstrando para vocês, no grande lábio, a gente vai trabalhar com bioestimulador, principalmente se essa pele estiver muito fininha, porque eu não posso preencher com a pele muito fina, senão ela vai ficar com 2 testículos vulvares, que a gente chama. Então, eu preciso melhorar a condição dessa pele. Depois que ela estiver mais forte, mais espessa, a gente vai e preenche um procedimento rápido e indolor, onde a gente vai recuperar a aparência da sua vulva. Também podemos trabalhar com radiofrequência na região dos grandes lábios e também na região do interno de coxa, porque o interno de coxa fica flácido, fica todo preguiadinho. Então, até mesmo para que a gente tenha, né, uma vulva harmônica, a gente faz radiofrequência também no interno de coxa. Laser íntimo também podemos utilizar. Outra questão de flacidez é o pubis, que ele acaba também ficando flácido. Então, o pubis flácido, a gente pode trabalhar aí com enzimas e também com endolaser para remover aquela gordurinha e para tracionar essa pele. Como foi bom te ter em meu consultório. Espero ter te ajudado a passar pela transição menopausal de uma forma mais suave, delicada e com mais autocuidado. Eu quero que você siga os nossos patrocinadores e caso você tenha alguma dúvida, não hesite. Entre em contato com o meu consultório porque eu vou estar te aguardando com um cafezinho para a gente conversar. E eu te quero no nosso próximo programa do Papo 40+, com a doutora Aline Gutierrez. Um grande beijo e até o próximo!
Seja bem-vindo à clínica da doutora Aline Gutierrez. Cada detalhe foi escolhido para que você se sinta acolhido, respeitado e seguro. A estética vai muito além da aparência. As rosas cor-de-rosa no teto têm um significado muito especial. Elas representam o florescer da autoestima, o amor próprio e a delicadeza com que cada paciente deve ser tratado. Aqui, cada história é única e cada cuidado também. A Sala Skin Cursos é um espaço de conhecimento. Aqui formamos e aperfeiçoamos profissionais. O símbolo da Skin Cursos é uma flor que se assemelha ao dente de leão. Ela representa o conhecimento que se multiplica, se expande e floresce em cada profissional que passa por aqui. Cada aluno leva um pouco da nossa técnica e conhecimento e transforma a vida de outras pessoas. Antes de cada procedimento, tudo começa por aqui, na nossa consulta. É nesse momento que eu escuto, entendo as queixas, as inseguranças e os desejos de cada paciente, seja ele homem ou mulher. É aqui que realizamos o seu procedimento com muita discrição, técnica e segurança. Trabalhamos com planos personalizados porque cada corpo é único e precisa de muito respeito. Confiança, conforto e bem-estar começam aqui. Cada detalhe foi planejado para realizar o seu sonho.